Famoso carro de som, meio de comunicação, levando de canto a canto aos ouvintes da nação uma das melhores fontes e meios de transmissão. Um meio de transmissão daquilo tudo que é bom. A música que está contida em cada diferente tom foi uma ideia brilhante criar o carro de som. A história do carro de som nasceu de uma necessidade, como já falei, de um meio de comunicação mais abrangente, assim, de atingir a mais massas, né, no entanto, de mais pessoas, assim, uma necessidade de mais rapidez na comunicação, na cidade, no comércio, em vários movimentos. Era necessário um carro de som que era mais ágil e atendia a população em instantes de mais necessidade. O carro de som evoluiu. Hoje se tem carros de som de menor porte, mas o carro de som, no caso o meu, ele não ficou parado no tempo. Ele evoluiu em termos de qualidade, de equipamentos novos. O carro de som, como você sabe, depende de um carro como esse aí, veraneio. É um carro que mantém ainda a tradição, é a veraneio, constituído de cornetas, alto-falantes, duas caixas bem feitas, vem os tweets, né, 2 ou 3 amplificadores, equalizadores e outros equipamentos modernos que a gente usa hoje em dia. Hoje já há uma mixação, uma formatação técnica para que a gravação saia bem feita. Então está havendo uma evolução, inclusive na questão tecnicista de como se forma um carro de som, num processo contínuo de crescimento, de profissionalismo na utilização de carro de som. Ele com a qualidade de som boa, ele bate direto no cliente que vai passando na rua. Ele vai direto. Muito mais só no N Kleber Supermercado, no pátio da Feira Livre, em São José do Egito. N Kleber Supermercado, tudo à vista é mais barato. E acho que vai ser difícil arrumar um instrumento que substitua o carro de som. Então, eu acho que o carro de som vai perdurar pela sua utilidade, pela inteligência como foi criado há décadas, e acho que nos próximos 30 a 50 anos, nós não teremos outro instrumento tão importante, tão imprescindível e tão vital para a política como o carro de som. Para comprar cada vez mais barato, tudo pela metade do preço. Loja do Até 15 mil reais, você que recebe 2 aposentadorias. Você que está fazendo a feira aqui em São José do Egito, está procurando lugar para festejar. Agradecemos aos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade. O carro de som ele é essencial para a propaganda, né, do comércio. Determinadas épocas do ano, o carro de som é muito solicitado. O carro de som em si, qualquer publicidade, ela traz o cliente para dentro da loja. Na correria do dia a dia a gente acaba não buscando informações em outros meios, e quando a gente vai na rua que ouve um carro de som anunciando algum produto, alguma coisa, a gente procura ir até a loja para verificar como é que está realmente a promoção ou se o produto que é lançado é realmente bom. É indispensável a propaganda do carro de som. As pessoas que estão em casa estão ouvindo o que está acontecendo ao redor, dentro do comércio. Então é indispensável. O primeiro requisito para o faturamento é o carro de som. Uma feira com o carro de som é 3x. Uma feira sem o carro de som fica na faixa de meio x. É o faturamento, quer dizer, não existe faturamento quase sem o carro de som. Eu acho que é viável, sim, principalmente para as cidades pequenas ou cidades médias. Eu acho que é o meio mais viável de anunciar alguma coisa. No Brasil,
Campanhas políticas existem de 2 em 2 anos. O carro de som é presença garantida nas disputas, sejam elas em nível federal, estadual ou municipal. Os carros de som, eles são imprescindíveis à campanha, não só para um comício, não só para um evento, um ato público, um pequeno comício, mas para circular nas ruas. Ele é capaz de, nos momentos finais, ser totalmente decisivo para que penda o jogo para um lado. Porque a propaganda bem feita, os programas de campanha, eles não só são apresentados em programas de rádio em cidade do interior, ou num programa eleitoral em televisão, que muita gente desliga a televisão, muda de canal, vai para a cozinha jantar ou almoçar. Não. O carro de som, ele é utilizado na reta final e todo mundo ouve, queira ou não queira. Então ele é fundamental. Fazer campanha eleitoral sem carro de som é a mesma coisa de fazer um discurso sem voz. Não existe mecanismo melhor e mais importante que o carro de som. Eu não acredito numa campanha sem um carro de som. O carro de som é um instrumento de comunicação mais próximo da população, porque passa na porta da casa, passa dando a informação, embora não possa parar, passa a 20 quilômetros. Centro da cidade, é mais conforto e comodidade na hora de suas compras. Eu participei de 3 campanhas como candidato e as 3 campanhas utilizei carro de som que era permitido nas 3 campanhas. E sou capaz de afirmar, sem nenhum receio, de cometer um ledo engano. As eleições, como eu tinha o voto de formadores de opinião, as minhas eleições, elas foram sacramentadas através do carro de som. Foi o instrumento principal. Inclusive na campanha que eu fui suplente, que todo mundo dizia que eu não chegava nem perto, eu só fui primeiro suplente, eu devo ao carro de som. Porque nos últimos 15 dias de campanha, eu usei tanto este instrumento que meu nome cresceu na reta final. Esse importante canal de comunicação tem um ponto contrastante. Ao mesmo tempo que passa a mensagem, ele muitas vezes incomoda. É a altura do som ou a quantidade de ruídos com concentração de muitos carros de som em um pequeno espaço, cada um com um som diferente. Há muita reclamação da prefeitura e também é uma questão, repito, cultural. A poluição sonora do carro de som é de fato muito grande e incomoda a população, sim. A altura dele incomoda bastante. Eu acho que teria que ser um nível de altura assim intermediário, que não incomodasse tanto as pessoas. Muito ouvinte, eu vejo carro de som passar aqui e tapa o ouvido, quer dizer, para não ouvir, né? Quer dizer, está tão alto que não aceita aquela publicidade. Ela tem que ser uma coisa plausível, né? Que dê para você ouvir e aceitar. Órgãos públicos, a exemplo de prefeituras, também precisam divulgar suas informações. O carro de som também é um dos protagonistas no meio institucional. Há uma tradição aqui no nosso sertão, principalmente aqui no sertão do Pajeú, de ações, embora divulgadas em outros meios de comunicação, rádio, televisão, mas o carro de som tem que estar presente, é uma questão de cultura. Para divulgar uma inauguração, para divulgar uma portaria, para divulgar uma ação governamental, em todas as situações a prefeitura usa o carro de som. A comunicação transmite, entre outras coisas, emoção. É por carregar esse sentimento tão puro que o ato de comunicar-se fica tão próximo à realidade humana, a ponto de reproduzir quase que fielmente situações únicas que expõem a sensibilidade do ser humano através de um meio de comunicação tão próximo das pessoas. O carro de som para mim hoje é a metade de mim. A metade de mim, porque eu não tenho outra função a não ser o carro de som. Então eu tenho que falar dessa maneira, é a metade de mim. Porque a gente trabalha e se diverte também, né? Vê a parte financeira e o trabalho. A gente está trabalhando, fazendo o que gosta, é gratificante. Carro de som é para nós algo de muito valor. Anuncia a cantoria do poeta cantador,
diz onde tem vaquejada com vaqueiro corredor, noticia quem morreu e partiu para o Criador, diz onde tem um forró para quem é dançador, diz que lá no hospital já apareceu o doutor, que na escola tem festinha para o dia do professor, que tem inauguração e avisa em qual setor, que o prefeito é honesto desmentindo o vereador, na festa da padroeira diz de onde sai o andor, que na semana seguinte tá vindo o governador, na época da eleição enche o saco do eleitor, acompanha o enterro só para fazer favor, seja em Brasília ou rural, no São João ou Carnaval, ele é essencial pro povo do interior.